nome de Jesus. Vai dó maior, meu filho aí. Pode puxar. Já vai preparando tua Bíblia. Nós vamos continuar em Gênesis 28. Sei que os seus olhos atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus, e não de longe, nunca Nasce, tu és fiel. E eu sei, Deus de aliança, Deus, promessa, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Pode mudar, mas tua palavra vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. seus planos não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. meus olhos vão ver o impossível Acontecer. Deus é aliança, Deus Promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas sua palavra vai. se cumprir. queria se você cresce. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Ainda E a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Os que dão glória já chegaram. Quem diz aleluia já chegou. Quem diz glória a Deus já chegou. Nós vamos ler Gênesis capítulo 28, verso 11. Gênesis 28, verso 11, e eu quero compartilhar para acender as luzes. E a pastora que ia trazer a mensagem hoje, pastora Jeane, mandou uma mensagem para mim 2 horas da manhã. Pastor,
está acontecendo algo, eu queria saber se o senhor poderia incumbir alguém. Essa noite eu fui dormir bem tarde, 3 e pouca da manhã, mas eu não vi essa mensagem dela. E eu não sei se você sabe, mas na Bíblia não tem a palavra coincidência. Quantos sabiam disso? Não sabia? Deixa eu dizer de novo. A palavra coincidência não está no vocabulário de Deus. Se você não entendeu, talvez a terceira vez, dita de outra forma, seja mais compreensível. Se não está no vocabulário de Deus, não está no meu vocabulário. E você? De Gênesis a Apocalipse não existe a palavra coincidência. Não existe. Também não existe a expressão por acaso. Tem uma tradução da Bíblia, eu não vou citar qual é, porque eu não estou falando mal dela, apenas dizendo que existe uma tradução que fala que quando a rainha Esther sai para o pátio, por acaso, não mesmo, por propósito. Só isso, ouvi um aleluia do lado de cá. Por propósito. Porque não existe coincidência, não existe por acaso, existe o propósito. E o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, ele é real. Ele é tão real quanto o ar que nós estamos respirando agora. Ele é tão real quanto o que a gente sente, quanto o que a gente se alimenta. Tão real quanto a pessoa que está do seu lado. Começa esse culto declarando sobre quem está do teu lado. Eu creio que hoje você vai pagar meu lanche. Eu creio, viu, meu filho? Eu, você, eu, lanche. Nem olhe para baixo, é você mesmo. Está brilhando a cabeça. Eu creio que você vai pagar meu lanche hoje. Se você crer, receba. Se não crer, receba da mesma forma. Na cosmovisão de Deus, a palavra coincidência não existe. Você veio para cá por coincidência, foi? Ah, eu não estava com vontade de vir porque estava chovendo. Você veio. Não, só vim porque minha tia. Eu só vim porque eu larguei. Eu só vim porque eu estou cansado de matar boi. Não, não é isso. É propósito. É propósito. Acabou esse negócio de estar falando a palavra coincidência na sua vida, porque na minha eu nunca digo. Se não tem na Bíblia, se não está no vocabulário de Deus, não está no seu. Nem vou falar de palavrão aqui, né? Precisa? Não vou começar a palavra com mocotó desse. Não, vou só dizer que o que não está no vocabulário de Deus não está no meu. Está no seu, é? O que eu não digo aqui no altar, ajoelhado orando, eu não digo na minha casa. E você? O que eu não digo aqui no altar orando, eu não digo na minha mesa. E você? O que eu não digo em oração, eu não digo um amigo. E você? Porque se tudo é com propósito, o que eu falo é com propósito, a minha ação é com propósito, para onde eu vou é com propósito, com quem eu me relacionamento é com propósito. Onde eu estudo tem propósito, onde eu trabalho tem propósito. Sim ou não? Eu estou sentindo uma graça. Romanos 8, 28, eu vou ler isso aí, pode deixar isso aí, nem precisa abrir o que eu vou dizer agora, tá? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que algumas coisas cooperam para o bem. Hã? Ah, li errado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. É tudo. Diga assim: estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Romanos 28, 11 diz assim: e chegou a um lugar, sendo bem pedagógico, vamos repetir? E chegou, de novo. E chegou a um lugar. Nesse lugar que ele chegou, ele passou a noite, porque o sol já era posto.
E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava sentado acima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Pai das luzes, obrigado, Pai, pelo ministério de louvor que nos conduziu ao trono da graça nessa noite. Obrigado por cada voluntário, Pai, que foi teu abraço, que foi teu cheiro, que foi teu olhar para nossas vidas aqui nesse lugar, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela atmosfera em que estamos imergidos. Obrigado, Espírito Santo, por todos os problemas, dificuldades, por todas as situações que tem nos afrontado, nos confrontado, que tem nos feito crescer, subir, avançar. Obrigado. Obrigado por ser o nosso escudo, por ser o nosso protetor. Obrigado porque aqui nesse lugar, Pai, nesse momento não tem depressão, não tem ansiedade, não tem possessão demoníaca, não tem influência maligna, só tem a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua autoridade. A gente está sentindo o teu cheiro aqui, Espírito Santo. Nós estamos sentindo o aroma, Pai, da tua presença aqui nesse lugar, Espírito Santo. De onde houver um coração a bater, de onde houver um coração vulnerável, nessa noite, fala com ele, fala com ela, deposita sobre ele um novo tesouro, deposita sobre ela um novo tesouro nessa noite. Toma-nos em teus braços, mexe com tudo que há em nós nessa noite, Espírito Santo. Que não sejamos os mesmos, que possamos sair daqui melhores, em o nome de Jesus. Você pode sentar. Eu quero lhe pedir para você não me deixar pregar sozinho nessa noite. O tema da palavra de hoje é bem física. E já e Jacó. A mesma Bíblia que chama Deus de Adonai, El Shaddai, El Elyon, Kadosh. Ficou ruim, né? Para os símbolos. É a mesma Bíblia que chama Deus de, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E toda essa história começa em uma família que tinha acabado de escapar. Vamos lá? Escapar de um dilúvio. Sim ou não? Para avaliar comigo. Os descendentes na perspectiva de geração,
chegaram a este homem, cujo nome era Abrão. E a Bíblia não diz que Abrão veio de uma família de adoradores, que ele é a terceira geração de pastores, de profetas. Não. Inclusive, existe um livro chamado Talmud, que ele fala um pouco da infância de Abrão. Eu não vou falar aqui, porque ele está aqui para falar da Bíblia, mas que conta que o pai de Abraão, ele era meio que um escultor de deuses estranhos. Então, não existe nenhum motivo para entendermos que a fé, o posicionamento, a adoração de Abraão foi herdada. O que acontece? Deus aparece a Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e eu vou te enviar para um lugar, e eu vou preparar este lugar para você. E o que Abraão faz? No verso 4, ele sai. Quem deu a Abraão essa fé? Isso foi gerado nele, foi algo novo. Porque para corações vulneráveis sempre tem uma porção nova. Talvez você esteja aqui, não, mas eu já vi uma igreja que era parecida com essa. Foi mesmo. É parecido porque o Deus é o mesmo. Só que existe uma porção específica para esse lugar. Existe uma porção específica para você neste lugar. No meio da família de Abraão havia uma porção específica para ele. O que diferenciou ele do irmão dele, Arã, que morreu. É que Abraão ouviu e se posicionou. Quem aqui conhece a história de Arã? Algumas pessoas. A gente gosta de ler a Bíblia. Quem conhece a história de Abraão? Porque quem se posiciona se perpetua. Vou pregar só para esse lado de cá. Quem se posiciona gera legado. Quem se posiciona alcança gerações. Quem se posiciona está plantando agora, vai colher o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto. Abraão se posicionou, a gente está pregando sobre ele aqui, mais de 7.842 anos depois. Eu gosto de número. O que Abraão faz? Abraão escuta a voz de Deus e sai. Ele sai do meio de um lugar que ele era príncipe e vai em direção a um lugar que ele não conhecia, mas ele tinha certeza que era bom, porque Deus disse a ele: eu vou preparar um lugar para você. E tudo que Deus prepara é bom. Tem gente recebendo, tem gente dormindo, tem gente pensando. Tudo que Deus prepara é bom. Boa. Eu orei muito. Deus preparou Cléo para mim. Eu não sei o quanto que Cléo orou, mas eu sei o quanto que eu orei, né? Porque tudo que Deus prepara é bom. Sim ou não? A gente está vivendo isso. Até porque casamento é isso, casamento é oração. Eu fiz um casamento nesses dias de um casal que tudo que você possa imaginar aconteceu. Eu não pedi permissão, mas não estou dizendo quem é. Se reclamar, eu digo. Vamos lá. A noiva adoeceu. O documento do irmão foi bloqueado porque o cartório, eu nunca vi isso. O escrivão do cartório saiu, morreu. Se aposentou. Eu acho que morreu. Eu lembro que morreu. Foi marcar o negócio do casamento. A data não tinha.
Aí mandava mensagem para mim: pastor, uma pessoa da família faleceu. Eu disse: Jesus, grande vai ser esse casamento. Eu vou comer tanto nesse casamento, que eu vou com um cinto que não tem buraco, aquele que... Quando foi no casamento, estava eu lá sentado. E tudo que acontecia, assim, o inimigo tentou impedir, o inimigo tentou impedir, o inimigo tentou impedir, mas Deus foi honrado, Deus foi honrado, Deus foi honrado, Deus está sendo honrado, Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo glorificado, porque é assim para quem se posiciona. O inimigo se levanta, lógico. Por que ele se levanta? Ele sabe que não pode com Deus que você serve. Isso era para você botar a cadeira na cabeça, sair gritando aqui dentro. Ele sabe que não pode com Deus que você serve. Ele também sabe que se você estiver posicionado, ele não pode tocar em você. Aí o que ele tenta fazer? Te distrair. Porque é na distração que a brecha se abre, é na distração que nós dizemos assim ao Senhor: você está aqui, Deus está aqui, na sua frente. Aí na distração você diz assim: Senhor, eu vou sair daqui um pouquinho, e o Senhor fica protegendo só aqui, eu vou ficar aqui, né? Aí vem o inimigo e encontrou a brecha. Mas ainda bem que a Bíblia diz que aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Então isso quer dizer que quando a gente se perde no meio das nossas distrações, a gente olha para o Senhor que está aqui e diz: Senhor, eu me arrependo, me perdoe, deixa eu voltar para debaixo da tua sombra. E Ele nos acolhe. Bom, Abraão, movido pela palavra de Deus, sai da sua terra e vai. E sendo já um homem velho, quando recebe esse chamado, ele tinha 75 anos. Alguns dias mais novo do que o pastor Ricardo. Brincadeira, pastor Ricardo, eu sei que é só 60. Deus faz uma promessa para ele, ele vai. A esposa dele era estéril, você sabe disso. Mas com 100 anos, nasce quem? Isaac. Isaac é um milagre, mas Isaac é o milagre de Abraão. Se você procurar na Bíblia, quando Isaac nasce, a Bíblia não diz assim: o Deus de Abraão e Isaac. Diz o Deus de quem? De Abraão. Perceba que Abraão teve o seu nome mudado. O nome dele era Abrão, pai elevado. Aí Deus mudou para Abraão, pai de muitos. Sara, o nome dela era Sarai, que queria dizer assim: mãe sublime, mãe radiante. Para ser Sara, mãe de muitos. Mas Deus não mudou o nome de Isaac. Porque Isaac já é fruto do processo que levou Abraão ao milagre. Porque tem frutos de milagre que já nasce posicionado, já nasce pronto, entendeu? Aí ao invés de estar preocupado como é que vai ser, se eu vou ter o dinheiro para bancar, como é que vai acontecer, será que eu tenho condições físicas, psicológicas? Ei, se é milagre, o fruto já nasce pronto. Deus não mudou o nome de Isaac. O nome de Isaac é Isaac. Só que a Bíblia não fala o Deus de Abraão e de Isaac. Até que um menininho, Lucas tem 14 anos. Quando a gente lê esse texto, pensamos que Isaac era um menininho pequenininho, né? O meu tem 14 anos. Está com 1,80 m e quanto, meu filho? 1,80 m e quanto? Pode parar de crescer, viu? 1,80 m. Imagina um menininho, 22 anos mais ou menos, era a idade que Isaac tinha. Você sabia que Isaac não era um adolescente? Não era um menininho, era um homem. Tem um casalzinho aqui que, eu acho que esse menino tem 19 anos. Tem?
Já está casado. Lindo. É Hannah aí, eu esqueci seu nome agora. Como é o nome? E Daniel. Você vê ali, depois você vê. Eu perguntei se criança se casa. O casamento deu, vou pegar um no braço e um no outro aqui e ficar aqui, ó. Vou malhar para isso. Para se preparar. O menino tinha 22 anos, lá vai ele, ó. A gente vai para onde, pai? Lucas é assim, está no carro lá atrás. Aí eu vou, você vai para onde? Eu estou indo resolver tal coisa, tá certo. Daqui a pouco ele, e agora, você vai para onde? Eu falei, meu filho, se você souber para onde a gente vai, muda alguma coisa e muda, que eu vou saber para onde a gente vai. Tá bom, eu digo. Vê que cena estranha. Um jumento, um pai, um filho, uns servos. Lenha, cutelo, um velho e um menino de 22 anos. Pai, a gente vai para onde? Ofertar. Adorar. Entregar. O menino de 22 anos é um homem. Cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Quando chega num certo lugar, os servos ficam, o jumento fica, só sobe o pai, o filho, o cutelo e a lenha. O pai, o filho, o cutelo e a lenha. O cutelo e a lenha é o que era necessário para a entrega. O pai é quem ia entregar. E o filho é o que seria entregue. Em dado momento o pai começa a amarrar os braços do filho. E era um homem de quantos anos? O que é isso, pai? Deus me pediu você. Coisa de doido, né? Coisa de doido. Deus me pediu você. O que Isaac faz? Procura na Bíblia Isaac resistindo. Falando de Bíblia. Eu leio, você lê. Procura na Bíblia Isaac resistindo. Procura na Bíblia Isaac perguntando: foi Deus que falou para o senhor? O que Isaac faz? O Senhor é meu pai. Deus lhe pediu. O que é um velho, de verdade, para segurar um menino no vigor dos seus 22 anos? Eu ainda consigo conter meu filho. A gente brinca, eu seguro ele, brinca de luta. Todo pai tem que brincar de luta com seu filho. Eu seguro ele, eu aperto a mão dele, eu aperto ele de cá, eu aperto ele de lá. Só que ele menor, eu apertava, ele dizia: me solta, papai, aqui, não chorar. Um dia desse eu fui apertar ele, ele levantou a cabeça e me deu um beijo. Falei: é o quê, rapaz? Faça isso não, viu? Imagina um velhinho de 100 anos. 100 não, né? 122, porque o menino tinha 22. Amarrar. Isaac permitiu. É massa quando a gente chega na igreja assim: se permita adorar. Né, Jailson? Levanta a mão, aí, gol. Dê um pulo, gol. Eu vou te matar. Pesado, né? Pesado? Todo mundo sabe, glória a Deus por isso, que lá vai Abraão.
Abraão, Abraão, não faça isso. Até esse texto, Deus era citado como Deus de quem? Depois desse texto, a Bíblia começa a chamar Deus de o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Você entendeu? Porque Abraão é a fé que anda, Isaac é a fé que se entrega. Não, vou dizer de novo. Abraão é a fé que anda, é o posicionamento. Deus falou, eu vou. Deus está me dizendo algo, eu creio. Deus está me apontando uma direção, eu vou viver. Isaac é a fé que adora, é a fé que entrega, é a fé que diz: pode levar tudo de mim, mas a minha adoração é só para Ele, é dele, é por Ele. É quando está tudo doendo, mas eu adoro. Eu não sabia que há 29 anos atrás, quando eu entregasse a minha vida ao Senhor, Ele ia me virar de cabeça para baixo. Mas eu não consigo imaginar a minha vida sem viver o que eu vivi com Ele. Onde eu estaria se não fosse neste lugar, hoje, aqui? Dali em diante, a Bíblia começa a se referir a Deus como Deus de a fé que anda e a fé que se entrega. Seria lindo se a linhagem continuasse assim, né? Só que agora vem dois novos nomes: Esaú e Jacó. Até esse momento a Bíblia só chama Deus de o Deus de nasce Esaú e Jacó. E o nascimento é estranho, porque Jacó já nasce contendendo com seu irmão. Ele já nasce brigando com seu irmão. O nome Jacó não significa trapaceiro, não significa enganador, não significa falsário, como algumas pessoas dizem. O nome Jacó significa aquele que nasceu debaixo do pé do outro, segurando no calcanhar do outro. Por quê? Porque um nasceu colado com o outro, dizendo assim: quem era para ir é eu, mas você foi primeiro. E diferente de hoje, que eu já tive alguns alunos gêmeos, eu lembro de dois que eram. Uma vez eu estava dando aula, ele: não sei o que, a sua mãe. Eu fiz: é o que, rapaz? Eu esqueci que eles eram gêmeos, um xingando a mãe do outro. Eu fiz: é o que, rapaz? Ele: tu está xingando a mãe? É tua mãe. Ele: mas eu estou xingando a parte da mãe que é dele. Meu Deus, eu tenho que me aposentar, está na hora. Eu digo isso, eu tenho que me aposentar, está na hora. Esses gêmeos nascem em uma contenda, e diferente de hoje, que isso só é uma questão de saber quem nasceu primeiro apenas. Na época, quem nascia primeiro era o herdeiro, era o sucessor, era aquele que ia herdar todos os bens, que inclusive ele herdava a posição do pai perante o outro irmão. Entenda, não tinha essa de divisão 50-50. O primogênito recebia tudo. Alguém aqui é irmão mais velho? Vocês, na condição de irmãos mais velhos, seriam os donos de tudo que o pai, inclusive, os bens da mãe eram controlados por esse filho mais velho. Uma pessoa.
Você é filho. O pai morreu, agora a tua mãe, para fazer uma coisa, tem que pedir permissão a você. Isso não ia dar certo com Dona Rita. Deus me livre. Deus me guarde de querer mandar em Dona Rita. Não ia dar certo. Na época era assim. Só que Deus falou com a mãe de Jacó, dizendo a ele, olha, teu filho vai ser poderoso na terra. Abraão é a fé que Isaac é a fé que e Jacó cresceu e num dado momento ele foi semeado na mente dele. Pastor, e qual é a diferença de mente e coração? Nenhuma. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente. Amém? Tudo certo? Coração e mente se refere à alma, conhecimento, emoções, sensações. Você. Isso foi injetado nele, olha, tem uma promessa sobre a tua vida, tem uma promessa sobre... E qual é o problema disso? Nenhum. Só que o problema está em... Abraão representa a geração que constrói. Isaac representa a geração que pega o que foi construído, adora e melhora. E Jacó representa a geração que para chegar no lugar certo, anda pelos caminhos errados. Que não está nem aí se o caminho é tortuoso ou não. O que ele quer é chegar. Um belo dia, Esaú, caçador, chega em casa com fome. E duas coisas nessa terra você não pode brincar. A primeira é uma mulher de manhã na TPM. Um dia você vai entender o que é isso. A segunda é um homem com fome. Um homem com fome não é gente. Ele não tem graça, tem Jean. Ele não tem disposição, ele não tem saúde. Ele não quer nada, ele quer o quê? Comer. Um homem com fome não é gente. Não é. Chega Esaú com fome. Está lá Jacó, Está com fome, é? Nem te dou. Tu quer? Vai ficar querendo. Você não faz isso com o seu irmão, faz? Não, não faz isso com o seu irmão. Alguém faz com o seu irmão, é melhor não levantar a mão. Na casa dos meus pais, na hora da oração, a gente orava com a mão no prato. Por quê? Porque se fechasse o olho, a carne sumia. 2 pedaços virava 1. 3 virava 1. 4 virava 1. Sim ou não? Eu te dou esse guisado aqui. O que tem aqui é para mim, viu? Essa lentilha é minha. Mas eu te dou. Em troca da tua primogenitura. O teu direito de nascimento você vai passar para mim. Se você passar, esse prato é seu. Esaú, movido pela necessidade, movido pela escassez, movido pela dificuldade. Peraí, vou dizer de novo. Necessidade, escassez, dificuldade, ele aceita. Cuidado com as decisões que você toma na hora da escassez, na hora da necessidade, na hora da dificuldade. Sempre que alguém te pedir uma resposta rápida em uma dessas horas, responda da seguinte forma: agora não, eu preciso orar. Esse negócio, não, eu preciso de uma resposta agora. Isso agora eu não dou. Nem chego comigo com essas coisas. Se eu estiver no momento de uma dificuldade, tem que resolver agora. Eu não vou resolver agora. Eu não orei ainda.
Não, mas tem que ser para você, para mim não. Pode ficar chateado, não vou fazer. Só se o Senhor já falou comigo. Aí é assim. Se não, eu não vou. Porque o louvor que nós cantamos é: és Deus de perto e não. Só que na hora da dificuldade, da necessidade, na hora da escassez, a gente pensa que Deus está longe. Toda vez que alguém requisitar de você uma decisão importante, na hora da escassez, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, só um minuto. É o quê? Eu vou orar. Eu quero ver o que a pessoa vai dizer a teu respeito. Porque se questionar, não está questionando tua fé não, está questionando o Deus que você serve. Deixa ele com Deus, deixa ela com Deus. Mas Esaú, movido pela necessidade, pela dificuldade, pela escassez, trato feito. Eu não sei se naquele tempo apertava as mãos para firmar um trato. Na verdade, Esaú foi inconsequente. Ele pensou que não ia dar em nada. Até aquele momento, Deus era referido como Deus de Jacó, rouba a primogenitura do seu irmão. Foi não, pastor, foi uma troca justa. Foi um roubo. Por que foi um roubo? Você sabia que você não pode doar seu braço para uma pessoa? Você não pode doar sua mão para outra pessoa. Você pode doar o fígado. Por quê? Porque ele se reconstrói. Você pode doar alguns órgãos específicos que você consegue ter uma vida plena sem a dupla de órgãos. Você não pode doar seu coração, você vivo. Você não pode doar sua córnea, você vivo. Você não pode doar sua mão, você vivo. Por quê? Porque se tirar uma mão, não tem como te dar outra no lugar. Você entende isso? Que isso é um direito adquirido que você não pode abrir mão. A primogenitura não podia ser vendida, não existe precedente para isso. Só que Jacó usou a necessidade como moeda de troca. Ele tanto sabia que era errado, que quando o pai, que não podia mais enxergar direito, foi abençoar os dois, dar a herança. Entenda que na Bíblia, quando fala dos patriarcas, a hora da bênção da morte era a hora que o filho era posicionado. Era como se fosse a hora do testamento. Na hora do testamento entra Jacó, vestindo peles, porque o irmão dele era peludo. E Isaac diz: a voz é de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Vou sentar aqui. Eu criei meus filhos para ser honrosos. Eu não espero que vocês me enganem. Ele coloca a mão sobre Jacó e abençoa. Esaú, inconsequente, chega depois: pai, o senhor abençoou a pessoa errada. Ele fez: não. A bênção liberada não pode voltar atrás. Depois desse texto, Patrick, a Bíblia ainda continua chamando Deus de quem? O Deus de Abraão e Isaac. Sabe que eu termino isso hoje? Jacó sai fugido, porque agora ele era mentiroso, porque agora ele era transgressor, porque agora ele era ladrão, porque agora ele era usurpador. E da mesma forma que a necessidade, que a dificuldade, que a escassez faz com que a gente tome decisões precipitadas, o medo nos leva para lugares difíceis. Jacó foi levado para um deserto.
E no meio do deserto ele olha para um lado, olha para o outro e diz: eu vou morrer. Ele coloca a cabeça sobre uma pedra e dorme. Ele dorme porque estava cansado. Ele dorme porque o medo deixou ele exausto. Ele dorme porque ele desistiu. Não é um sono de descanso, é um sono de acabou aqui. Ele coloca a cabeça sobre uma pedra com a pretensão de que se os animais atacassem o corpo dele, pelo menos a cabeça dele fosse reconhecida. Se fosse no meu caso, a pedra tinha que ser bem grande. Tem que ser uma lapa de pedra. Nesse sonho da morte, nesse sono da morte, ele tem um sonho. E no sonho dele ele vê uma escada. E a escada conectava a terra ao... Até aquele momento, Deus era chamado do Deus de Abraão e de Isaac. Na escada, anjos subiam e desciam. Subiam levando a oração e desciam trazendo resposta. Subiam levando pedidos e desciam trazendo milagres. Jacó se acorda e diz: eu pensei que aqui era o deserto. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Jacó faz uma promessa a Deus: se tu me abençoares, se tudo que eu fizer fora me trouxer de novo para este lugar, tu serás o meu Deus. Eu vou te servir. A minha vida será tua. A minha vida preguiça muda agora. O que eu era eu não sou mais. O que eu fazia eu não faço mais. Existe um hiato dessa hora em 6 capítulos. Só se fala agora o nome Adonai. Adonai, Adonai, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 6 capítulos depois, Jacó trabalha 7 anos pela mulher da vida dele. Como era o nome dela? Ih, quase que eu caio aqui agora. Como era o nome da mulher que ele trabalhou? Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Não é a minha hora ainda. No dia do casamento. Misericórdia. Parece que eu estou vendo. Quando tira o véu, está lá Lia. Tem até uma piada sem graça que diz que Jacó não lia, ele era analfabeto. Não importa. Labão diz assim: ué, e tu pensava que tu ia pegar a mais nova? A minha cultura é diferente. Tudo que Abraão, que Jacó fez, ele estava pagando. Porque Deus nos perdoa dos nossos pecados, né? Sim ou não? Quem foi perdoado? Mas quem entende que existem consequências? Porque se tudo que eu planto eu vou colher, tem coisa que você vai colher, aceite, viu? E passe dando glória a Deus.
E passe prosseguindo, e passe avançando, e passe dizendo: eu estou passando por isso, mas eu vou vencer. Eu sei que eu plantei lá atrás, mas não vou ficar aqui não, hein? Ele trabalha 7 anos por Lia e mais 7 anos por Raquel. A próxima vez que Deus se apresenta, Deus é apresentado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o que foi que aconteceu? Abraão é a fé que anda. Isaac é a fé que e Jacó é a fé que não desiste. Jacó é a fé que não volta atrás. Jacó é a fé que, independente do quanto esteja doendo, ele continua. A escada foi conectada quando ele disse: eu não vou pagar com a mesma moeda, eu vou prosseguir. Abraão, Isaac e Jacó. Foi rápido a história de Abraão para Isaac, mas não foi rápida a história de Isaac para Jacó. Não foi. Um lugar teve que aparecer. Que lugar foi? O deserto. Coloca a foto para mim que eu enviei, por favor. Hora do Enem agora. Terremotos são produzidos normalmente por placas tectônicas sendo ou atritadas ou empurradas. Placa tectônica, existe um núcleo na Terra feito de níquel e ferro. Está derretido. Temperatura de um pouco mais de 1.300 graus Celsius. Está girando. As placas tectônicas é como se fossem as pranchas que estão sobre esse núcleo. Para cima dele ter as camadas dos solos. Camada rochosa, cristalina, arenosa. Quando uma placa dessa se encontra com o outro e empurra, tudo treme. A gente não tem muito terremoto aqui no Brasil, porque a gente está em cima de uma placa só. O Chile, por exemplo, ele fica na divisa de 2 placas, por isso que existe a Cordilheira dos Andes. Uma placa empurrou outra, a terra subiu, a rocha subiu, a lava subiu. Quando se fala de terremoto, se fala de epicentro. E as pessoas acham que epicentro é o lugar onde a placa bateu, entendeu? Não é. O lugar onde a placa bateu é o hipocentro. Certo? Hipocentro. O terremoto está acontecendo aqui. Só que graças a Deus a gente não está aqui ainda. Quando morrer, a terra... A gente não veio para cá, não, a gente veio para aqui, né? Ó, a gente não está aqui, né? A gente está onde? Aonde? Em cima. O que é o epicentro? É a parte acima de onde o terremoto, a placa bateu. É a parte superficial. É a parte terrestre.
Tudo bem? Então o terremoto acontece aonde? Aqui. Mas a gente sente o tremor aonde? Aqui. Esses últimos 5 meses aqui, nós fomos epicentro de muitas guerras. Foram muitos ataques. Coisas que nesses 29 anos eu nunca vivi. Só no mesmo lugar eu trabalho há 18 anos. Por quê? Porque eu sou bom? Não, é porque a gente faz o máximo que a gente pode. Mas eu nunca vi tantos terremotos como os últimos 5 meses. As hostes do mal, né? Produzindo tudo, e a gente aqui. Deixa eu te contar um segredo. O inimigo não quer que quem está perdido, servindo a ele, eu vou ser específico, se drogando, se prostituindo, roubando, tomando o que é dos outros, mentindo. O inimigo não tem nenhum interesse que essas pessoas sintam o terremoto. Até porque o terremoto assusta. Sim ou não? Eu posso concluir isso. Que todo o epicentro dos terremotos do mal é epicentro das bênçãos do céu. Duas pessoas receberam. Que se hoje você está aqui, pare de olhar para o que está te atacando por baixo e comece a enxergar a tempestade de bênçãos que está vindo por cima. Comece a entender que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus te posicionou aqui, porque é aqui, é nesse deserto, é nessa tempestade, é nesse epicentro que a manifestação da glória de Deus vai te encontrar. Para Jacó, o que estava vindo por baixo aqui era perseguição, era morte. Não deixa de ser uma entrega para morrer. Isso era o que ele estava sentindo. Aí o Senhor diz a Jacó: para de olhar para baixo, porque eu preparei uma escada para você subir. O teu lugar não é nesse terremoto, Jacó. Onde você está, eu estou. O lugar onde você está repleto da minha presença. Aí é o epicentro da minha glória. Aí é o epicentro da minha vontade. Eu vou impactar o mundo com a tua vida. O inimigo vai fazer de tudo para você entender que o lugar que você está, você tem que sair. Por quê? Porque tem muito ataque, sim. O nome disso é distração.
Quem serve a Deus, olha para o céu e vê uma escada, olha para o céu e vê o escape, olha para o céu e vê a resposta, olha para o céu e vê o anjo subindo e descendo. Eu quero te dizer nessa noite que você está no lugar certo. Eu vou dizer de novo, eu quero te dizer nessa noite que Deus te trouxe para o lugar certo. Deus te trouxe para o epicentro da mudança da sua vida. Não se entregue, não desista, não volta atrás. Fica de pé.